Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje irei mostrar como descobrir se um par de coordenadas pertence a um polígono. Meu nome é Antônio Fernando Macaring e esse é o canal Sigue com Macaring. Bom, já estou aqui com o VS Code aberto e com o Python já instalado aqui no meu computador. Para fazer isso, teremos que instalar duas bibliotecas que permitem trabalhar com dados geográficos. A primeira é Shapely, chama-se Shapely. Eu já tenho aqui instaladas as bibliotecas, então vou importar. A primeira chama-se Shapely e a segunda chama-se GeoPandas. Então vamos ter que instalar essas duas bibliotecas. Bom, como é que instalamos essas duas bibliotecas? Temos que ter o pip ou o conda instalado no computador e simplesmente escrever pip install, né, Shapely e GeoPandas. Bom, desta forma podemos instalar essas duas bibliotecas. Bom, como já tenho aqui essas duas bibliotecas instaladas, vem já aqui que o requerido já existe. Então, para começar, vamos no Shapely, queremos importar, nesse caso, a parte da biblioteca que trata dos pontos, porque vamos querer verificar a sobreposição entre um ponto e um polígono. Bom, então, vamos dizer que dentro do nosso Shapely, na parte em que trata-se da geometria, nós queremos importar o ponto. Então, e vamos remover aqui porque não precisamos importar isto duas vezes. E aqui no GeoPandas nós vamos dizer que queremos importar o GeoPandas, mas como o GPT. Bom, essa aqui é uma convenção, né? É comum nós darmos um outro nome às bibliotecas para reduzir aquilo que é a quantidade de caracteres no nosso código e facilitar naquilo que seria a compressão do próprio código. Bom, depois de importarmos, precisamos criar uma função que irá verificar se realmente esse ponto pertence àquele polígono ou está inserido dentro daquele polígono. Então, vou chamar a minha função de verificar ponto no polígono. Desta forma. Então, o que é que essa função vai receber? Essa função vai ter que receber a latitude, vai ter que receber a longitude e também a nossa camada shapefile, que é o polígono no qual vamos sobrepor essa latitude e longitude. Feito isso, a primeira coisa que temos que fazer é designar, nesse caso, o nosso ponto como sendo um geodata frame. Então, aqui vamos fazer essa comparação entre geodata frames. Então, vamos ter que o nosso ponto em geodata frame vai ser do GeoPandas, ponto, o próprio geodata frame, desta forma, e vai ser um tipo de geometria. Uma geometria que, desculpem, é um ponto. Um ponto, e sabemos muito bem que um ponto possui coordenadas latitude e longitude. Nesse caso aqui vamos ter que inserir de forma contrária. Primeiro vem a longitude e depois vem a latitude. Assim, desta forma. Prontos. Desta forma nós garantimos que já chamamos aquilo que seria o nosso polígono, aliás, o nosso ponto, o nosso vetor ponto, e indicamos aqui a sua longitude e a sua latitude. Ok, aqui falta um igual. Nós temos que indicar que a geometria é igual a um ponto que possui longitude e latitude. Bom, feito isso, vou colocar aqui um comentário, né? Criação do ponto. E feito isso, vamos agora invocar aquilo que seria o nosso polígono. Bom, o nosso polígono,
Vou chamar aqui de polígono, também GeoDataFrame. E vou chamar mais uma vez o GeoPandas, ponto. E o nosso polígono vai ser uma leitura, ou seja, nós vamos ler esse polígono, porque esse polígono nós vamos importar aqui dentro do Python. Nós vamos ter que importar o nosso polígono para dentro do Python. Então, vamos criar aqui uma variável chamada polígono, que vai ler exatamente esse shapefile path, que vai ser o nosso endereço do nosso polígono. Então, desculpa, aqui tem que ser GeoPandas, assim. E feito isso, tem mais alguma coisa que nós temos que mexer ainda nesse processo. Então, nós temos o ponto, nós temos o polígono. A primeira coisa que nós temos que verificar para garantir que haverá precisão naquilo que é o processo de sobreposição, para verificar se o ponto pertence a esse polígono, é verificar se os sistemas de coordenadas do ponto e do polígono são idênticos. Caso não sejam, pode haver aqui falhas por falta de precisão. Então, o que nós temos que fazer é garantir que o sistema de coordenadas de referência deste ponto é igual ao sistema de coordenadas de referência do nosso polígono. Então, feito isso, já temos a base, nesse caso, para dar avanço à nossa comparação, para verificar essa sobreposição, e vamos ter que o nosso resultado vai ter que ser igual, mais uma vez vamos chamar o GeoPandas, vai ter que ser igual ao join. Então, esse join significa que nós queremos fazer uma junção, ou seja, temos dois vetores e nós queremos fazer a junção desses dois vetores, queremos sobrepor esses dois vetores. Então, é isso que o SJoin vai fazer. Então, depois vamos indicar que nós queremos fazer a sobreposição com o ponto e o polígono. Então, queremos fazer sobreposição entre o ponto e o polígono. Pronto. Depois disso, nós temos que indicar qual vai ser a operação. Então, a nossa operação é exatamente verificar se o nosso ponto está dentro do polígono. Então, vamos colocar aqui o with in. Pronto. Depois disso, precisamos agora indicar como é que essa sobreposição vai ser feita. Então, vamos colocar aqui o how, desculpem, e vamos indicar o sentido. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa sobreposição vai começar pegando o vetor que está do lado esquerdo e colocar o vetor que está do lado direito. Então, vamos, neste caso, pegar o ponto e colocar por cima do polígono para verificar se há ou não essa sobreposição. Então, no how pode ser usado do left ou right. Então, se quiséssemos levar o polígono, colocar por cima do ponto, e que não faria muito sentido nessa análise, nós teríamos que colocar aqui o right, que significa direita. Então, o OP, mais uma vez, vou voltar a falar sobre o OP, é uma operação. Então, o que é que essa operação representa? Nós queremos perceber se o ponto está dentro do nosso polígono. Então, nós usamos esta operação. Existem várias outras operações que nós podemos verificar no dicionário do GeoPandas. Bom, feito isso, agora vamos criar, nesse caso, mais uma variável que vai nos permitir tirar um valor lógico, nesse caso um valor verdadeiro, se houver sobreposição, e um valor falso, se não houver sobreposição. Então, vamos criar aqui o resultado, vamos tentar verificar. Então, se este resultado, ele é, aliás, o resultado nos retorna ponto dentro do polígono ou ponto fora do polígono. Então, vamos colocar not resultado ponto index right ponto isna. Então, esse isna é exatamente ele que nos permite receber como resultado um valor verdadeiro ou um valor falso. Então, é só depois colocar aqui all e fechar. Bom, depois de feito isso, é só retornarmos, nesse caso, o nosso dentro. Então, esse dentro, ele retorna dois valores, que é falso ou verdade.
Então, se houver sobreposição entre o ponto e o polígono, ele vai retornar verdade, caso não, ele vai retornar falso. Então, a nossa função é basicamente essa, o que resta agora é indicar quais são as variáveis que vão dar entrada aos nossos dados. Então, aqui vou colocar indicar as variáveis. Ponto. Pronto. Então, a primeira coisa vai ser a latitude do ponto, vou chamar assim, latitude do ponto e vai receber um valor. Então, temos que ter em conta que esses valores que vão entrar aqui na latitude, na longitude, eles devem estar, né, em coordenadas decimais. Então, depois disso, vou dar outro nome que é longitude, vou dar aqui um valor 20, por exemplo. Depois disso, vou ter que indicar o caminho daquilo que é o meu shapefile. Então, temos que garantir também que esse shapefile esteja na mesma pasta do nosso arquivo Python, onde nós estamos a criar o projeto Python, para que não haja problemas na localização do ficheiro. Pronto. Depois disso, vamos de novo indicar que o nosso resultado vai ser igual à nossa função. Então, nossa função chama-se verificar ponto no polígono. É exatamente este nome aqui. E ele vai ter que receber esses três parâmetros, onde temos a latitude, a longitude e o endereço do shapefile, que é a mesma coisa que temos aqui, latitude, longitude e o endereço do shapefile. Então, vamos abrir aqui os parênteses. Vamos indicar primeiro a latitude, que vai ser latitude do ponto. Depois vamos indicar a longitude. Vamos indicar a longitude do ponto e vamos indicar o endereço da nossa pasta, que é o shapefile path. Pronto. Feito isso, resta só criar as condições. Quando é que nós vamos dizer que o polígono, o ponto, foi sobreposto ou não foi? Então, vamos clicar aqui um if. Esse é o nosso resultado, que é o que vai ser retornado dessa nossa função, que são aqui os valores booleanos a que eu me referi, o verdadeiro e o falso. Então, se for verdade, então if resultado, nesse caso se for verdade, nós vamos fazer um print, que vamos indicar que há sobreposição. Então, e se não for, nesse caso else, vamos fazer um outro print que indica que não há sobreposição. Então, desta forma, o algoritmo está concluído. Vou limpar aqui o terminal. Para executar é só escrever Python e o nome do arquivo em que estamos a colocar o nosso código, desta forma. Então, também pode ser escrito desta forma, apenas com py, depois o nome do arquivo. Pronto, e rodar. Sim, então temos aqui uma pequena notificação que fala sobre o uso deste nome op, que nas próximas versões, nesse caso do GeoPandas, ele já não vai existir, mas o que nos importa aqui é o nosso resultado, que não há sobreposição, ou seja, esses dois pontos, eles não localizam-se dentro desse nosso polígono. E só para ressaltar, né, este é o polígono de Moçambique, nesse caso de todo o país de Moçambique. Bom, então, como Moçambique localiza-se mais ou menos na latitude 25, Maputo, nesse caso, né, na latitude 25,5, porque podemos subir mais lá até menos 10, por aí, menos 12. Então, e a longitude nos 32, posso colocar 32 aqui, ponto 6. Esse é um ponto aleatório que está por aí em Maputo. Então, é só salvar e verificar se o resultado vai ser diferente. Então, aqui está. O primeiro resultado, que era com 10 e 20, ele diz que não há sobreposição. E o segundo resultado, que é com as coordenadas da região de Maputo, ele diz aqui que há sobreposição. Bom, em jeito de testar, nós podemos ir para o Google Maps e pegar lá algumas coordenadas, aliás, coordenadas de um ponto aleatório em Moçambique. Pronto, aqui estamos em Maputo. Ainda em Maputo.
Pronto, eu acho que por aqui assim já nós estamos a Maputo. Então vamos pegar aqui exatamente essas coordenadas, vamos voltar, só colocar aqui como comentário. E esta aqui é a longitude. E esta aqui é a latitude. Pronto, vamos verificar se o resultado será positivo. Pronto, então aqui está mais uma vez e ele imprimiu que há sobreposição, ou seja, este ponto localiza-se dentro daquilo que é o nosso polígono. Obrigado por terem assistido o vídeo, não esqueçam de deixar um like e de seguir o canal para receberem mais novidades.